Vamos falar hoje sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre estudos, sobre vida, sobre tentar sair da casa dos seus pais e construir alguma coisa por você mesmo. Meu nome é Nathalie Nery, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje teve duas motivações muito especiais. A primeira foi que ele é meio que fruto, ele é uma versão bem reduzida de uma palestra que eu dei para estagiários negros que estavam entrando no Google e foi muito incrível. Eu percebi o quanto essas coisas realmente eram importantes de ser dita e também sai da motivação de eu ter percebido que quase 80% de vocês, não mentira, 60% não me engano, eu vou colocar aqui o número certo, tem entre 18 e 24 anos, que é justamente a idade em que a gente tá tentando ver o que acontece da vida, né? Que eu classifico como idade jovem adulta, eu tenho 25, vou fazer 26 esse ano, mas ainda me enxergo como uma jovem adulta porque ainda não me sinto adulto o suficiente, ainda tô correndo atrás do meu e ainda nessa fase de deslocamento, né, do seu seio familiar, mesmo já morando sozinha desde os 17, eu ainda tenho uma relação muito de filha, né, com os meus pais, apesar de também já ajudá-los, mas enfim, é uma coisa muito mais, né, da mente do que necessariamente do que a gente faz, que eu tenho certeza também que muitos de vocês aí já fazem os corres de vocês há muito tempo, já vendem miçanga, já vendem trufa, se já não trabalham em buffet infantil como eu trabalhei desde o ensino médio, mas mesmo assim eu acho que essa idade é uma idade muito importante, né, porque é quando a gente termina os nossos estudos ou inicia ou tá no meio de uma faculdade e muitas questões aparecem. Então hoje a gente vai conversar sobre mercado de trabalho e especificamente eu vou começar aqui falando um pouco, né, sobre uma parte mais estrutural de mercado de trabalho quando a gente tá falando principalmente de jovens negros. Essa é a ênfase que eu quero dar também nesse vídeo, mas se você não é uma pessoa negra, por favor assista, porque, né, também tem as questões de classe que se afinam, as questões de ser um jovem LGBT com poucas referências. Você pode se encontrar também muitas das coisas que eu vou apontar aqui. O objetivo não necessariamente é apontar só questões, né, do nível estrutural, dos problemas estruturais para a inserção de nós jovens no mercado de trabalho, mas principalmente apontar três, o que eu ainda não sei como chamar, mas três armadilhas emocionais, como diriam os nossos coachings, três sabotadores do racismo na sua vida que vão aparecer nesse momento de decisão e de construção de alguma coisa para você e para sua família, com certeza. Caso você não esteja muito bem informado ou só não perceba as coisas nesse nível, por mais que você veja desigualdade acontecendo, né? Nós vivemos nesse país, né, com mais de 2 séculos de escravidão e depois muitos outros anos de trabalho servil mal remunerado. Isso fez com que isso e vários outros problemas, ênfase no vários outros problemas graves, fizeram com que hoje, quando você olha, né, a população negra tá majoritariamente em subempregos ou majoritariamente desempregada, não tá inserida, pouco acesso ao ensino superior e por isso a discussão sobre cotas, tão importante e fundamental. Então, o que aconteceu no passado distante, longínquo para muitos, na verdade é uma realidade presente e estruturante da nossa vida. Ela define a forma infeliz com que as relações econômicas, sociais, políticas se estabelecem na nossa sociedade de acordo com a cor da sua pele, né? A professora Vilma Reis, que está, inclusive, lançou a pré-candidatura para a Prefeitura de Salvador, e eu queria estar em Salvador só para votar nela, mas a professora Vilma Reis, que é socióloga, chama isso de abolição inconclusa, né? Que é justamente esse processo de, mesmo depois de findada a escravidão institucionalmente com a Lei Áurea, não houveram políticas para garantir que a população negra, que essa população negra que seguia enfrentando muito racismo, muito ódio, todos os tipos de violência fosse integrada de fato, né? Eu ia falar reintegrada, mas nunca foi integrada, mas fosse integrada de fato na sociedade, na divisão do trabalho, sei lá o que tá acontecendo na época. Os resultados disso se arrastam até hoje, é por isso que a gente fala de políticas públicas, cuja base deve ser a reparação histórica. As pessoas falam reparação histórica, por que os de hoje têm que pagar pelos erros do passado, né? Os escravistas tem que pagar porque os que foram violentados também estão pagando até hoje, né? Eu trouxe aqui uma série de dados. Eu sou uma pessoa que eu não lembro muito de dados, mas eu trouxe esses dados para ajudar a gente a entender quão grave é o problema, para depois chegar onde eu quero chegar, que é mais pro final do vídeo. Eu tô pegando aqui os dados de uma pesquisa do IBGE sobre trabalho e raça, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês acessem todas essas estatísticas depois também, com interpretação e tudo mais, de uma forma bem simplificada. E aí vamos começar. 78,8% de jovens brancos de 18 a 24 anos que estavam estudando acessam o ensino superior. Acessaram, pelo menos, em 2018, quando essa pesquisa foi feita. Quando, com jovens negros entre 18 a 24 anos, que
que também estão estudando de alguma forma, o número de acesso ao ensino superior é de 55,6%. No mercado de trabalho, as pessoas negras representam 64,2% da população desempregada e 43% dos trabalhadores informais, enquanto a quantidade de trabalhadores informais para pessoas brancas é de 34%. Olha, isso aqui é assustador. O rendimento médio do salário de pessoas brancas é 73,9% maior nesse país do que o de pessoas negras. E aqui eu tô dizendo negros, mas na pesquisa é usado pretos e pardos, que é como o IBGE classifica a categoria negro, porque pro IBGE a categoria negro é cultural e pretos e pardo é cor, mas pretos e pardos ocupam majoritariamente os mesmos lugares na estrutura social em relação ao acesso à educação, acesso à saúde, renda mensal e tudo mais, né? Eu fiz um documentário inteiro de mais de 1 hora falando sobre identificação racial no Brasil. Pode assistir depois desse vídeo, se chama Negritudes Brasileiras. Então na pesquisa vai estar usando pretos e pardos, eu tô usando negro como uma categoria, né, identitária, que é o que somos no fim do dia. Pessoas brancas com superior completo ganham 45% a mais por hora do que pessoas negras com o mesmo nível de estudo. Ou seja, pessoas negras e pessoas brancas vão para a universidade, se formam na mesma universidade. A pessoa branca vai ganhar 45% a mais a hora do que uma pessoa negra ganharia. Em cargos gerenciais, 68,6% são de pessoas brancas, ao passo que 29,9% de pessoas negras, mesmo pessoas negras sendo a maior parte da população brasileira. Então você tem praticamente o dobro de pessoas brancas em cargos de poder, de chefia no Brasil. A desigualdade é dada, gente. As estatísticas não mentem e, né, como a gente sempre diz, é só fazer o teste do pescoço, só você tirar o seu pescocinho pra fora da sua casa, olhar quantas pessoas você vê trabalhando em grandes corporações, olhar quem são os donos, sei lá, das grandes empresas, das grandes marcas hoje em dia, olhar, melhor, não vamos longe, ligar a TV Senado, ligar qualquer uma dessas TVs estatais e presenciar quem tá no poder, qual é a cor das pessoas que estão em cargos de liderança e representação política no Brasil, ganhando muito dinheiro e construindo coisas. Só fazer o teste do pescoço e olhar para as universidades. Se você não acreditar no que você está vendo, você pode ir até as estatísticas, porque elas também não mentem. E a desigualdade brasileira em relação à raça, infelizmente, é dada ainda hoje, fruto de tudo aquilo que a sociedade brasileira construiu e não se responsabilizou. Então, quando você pensa em pessoas negras iniciando ou buscando algum espaço no mercado de trabalho, você pensa em todos esses problemas. Você pensa que essas pessoas vão ter muito mais dificuldade para chegar nesses espaços. Você tem uma certeza de que essas pessoas, quando chegarem, vão receber muito menos, 50% menos praticamente do que uma pessoa branca receberia, tendo as mesmas credenciais que ela. E aí tem os detalhes, tem um pouco acesso aos estudos de qualidade, pagos, tem pouco acesso a inglês, a língua inglesa, que hoje é altamente exigido por todas as empresas do mundo praticamente. E obviamente, né, a base de tudo isso, o racismo institucional, que vai garantir que mesmo quando houver 2 currículos iguais, o da pessoa negra não seja escolhido. Porque, né, ela não tá no perfil da empresa. Se estiver no perfil, aí são as violências, né, simbólicas. É aquele racismo velado do seu cabelo não tá bom, seu cabelo não é profissional, tire suas tranças, diminua o seu black, venha com seu cabelo alisado, raspe seu cabelo, homem negro, porque você quer parecer um marginal. E esses problemas a gente lida todos os dias e felizmente a gente conversa muito sobre eles. Então hoje, muita gente tem muita consciência disso. E uma das coisas que eu mais recebo, por exemplo, fora a questão racial, de identificação racial, é tipo, tranças, né? Eu trancei meu cabelo, no começo ainda mais, quando a gente tava ainda bem no início dessas discussões, tipo uns 4 anos atrás. Trancei meu cabelo, meu black, estão pedindo pra eu alisar, o que eu faço? Já até falei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos. Mas enfim, felizmente a gente tá aprendendo e se informando a respeito disso e tendo consciência de que não é incapacidade, não é falta de desejo, não é falta de força, não é falta de competência, é o racismo institucional agindo friamente e nos impedindo de alcançar outros lugares, outros patamares, né, de tomada de poder ou de acesso a estudo, ensino. Só que aí existe pra mim uma outra questão também, que é que a gente não fala tanto e que eu fui notando, observando a minha experiência e conversando também com outros amigos que estavam experienciando a inserção em lugares, em locais de trabalho muito específicos e que ainda não tinha chego muita gente. A gente tem muito, é muito um discurso da nossa geração sermos os primeiros, né? Então eu sou a primeira pessoa negra da minha família a entrar na universidade, minha parte negra
negra da família, né? Porque da minha parte branca, não, né? Muita gente já tinha entrado. E essa pra mim é uma diferença ali no meu berço, né? Enfim, eu sei que muitos de vocês também são os primeiros jovens negros a terem estudado alguma coisa, os primeiros jovens negros no curso de vocês, o primeiro jovem negro na faculdade a fazer tal coisa, ou o primeiro jovem negro, sei lá, ser presidente do Grêmio do seu ensino fundamental, ou a fundar um coletivo negro feminista no seu ensino médio, sabe? Ensino fundamental, eu falei? Grêmio no ensino médio. Mas também tem Grêmio no ensino fundamental. Eu não sei se eu falei isso. E aí a gente sabe lidar muito pouco com as outras armadilhas do racismo que não são tão operacionais materiais assim. Que não estão tão na cara quanto o racismo do teu cabelo, ou o racismo de você não ser escolhida e uma mulher branca ser escolhida, ou da sua promoção não ter saído quando você se dedica tanto ou até mais do que outras pessoas que trabalham com você. E aí, eu não tenho muitas palavras pra definir, mas eu creio que tô chamando de armadilha, mas pode ser também uma autossabotagem muito grande, né? São os nossos sabotadores internos, né? E que obviamente a gente não é dizendo que nossa, a culpa é nossa, mas existem as práticas racistas e as violências que são incutidas na nossa mente e que agem de dentro pra fora sem a gente perceber, sem a gente notar o quanto aquilo nos violenta, o quanto aquilo nos faz mal, e a gente simplesmente não sabe questionar porque a gente não enxerga, né? A gente tá cada vez mais sábio pra enxergar o racismo nas relações interpessoais, né? O racismo do outro. Eu não consigo entender ou enxergar muitas vezes esse racismo que foi subjetivado, sabe? Que foi plantado na minha mente, que age quando eu tô sozinha, quando não tem ninguém vendo. E aí pra mim são essas armadilhas emocionais que a gente tem que ficar esperto, e que eu lidei com essas armadilhas emocionais e tive que ficar esperta, estou o tempo inteiro tendo que ficar esperta, e tô vendo muitos amigos lidando com essas mesmas armadilhas emocionais racistas sem perceber. A primeira delas é a já conhecida síndrome do impostor. Você sempre vai sentir, por mais capacitado que você seja, que você não é bom o suficiente. E a novidade, a grande questão é que todo mundo tem síndrome do impostor, seja a pessoa branca ou seja a pessoa negra. Mas só que a pessoa branca, ela não vai ter anos e anos de história e de não acesso de outras pessoas negras como uma certeza absoluta de que aquela síndrome do impostor não foi gerada na mente dela. Ela é palpável. Eu não presto, eu não sou boa, eu não consigo fazer, e quando eu olho ao meu redor não tem ninguém como eu aqui, então realmente esse é um problema real e eu não vou conseguir chegar. Eu acho que a síndrome do impostor em pessoas negras, ela acaba sendo intensificada porque você não tem referência, você não tem quem olhe pra você, uma pessoa igual na maior parte das vezes, e diga: isso é coisa da sua mente, tá bom? E a coisa mais incrível pra mim, quando eu entrei na universidade, eu tinha muita síndrome de impostora, porque eu fiz o Enem e eu fui muito bem na redação, mas eu fui uma merda no resto. E eu ficava falando, vamos descobrir. Eu leio o comentador o tempo inteiro, eu leio o resumo o tempo inteiro, porque eu não dou conta de aprender, porque é muito difícil, porque eu não entendo o que esses caras sociólogos estão falando. E aí eu achei que todo mundo sabia muito e só eu tava fingindo e me esforçando. Até descobri, fazendo, né, iniciação científica e estando mais perto de alguns professores, que tá todo mundo fingindo muito e que vários professores, todo dia antes das aulinhas, tem que fazer o resuminho do que vai ensinar. Tem que ler comentador, os próprios comentadores, né? Comentadora no contexto de universidade, principalmente humanas, eu acho, não sei se tem outras, provavelmente deve ter. É alguém que explica, por exemplo, uma teoria, um conceito, um texto clássico, né? Você tem aquele texto antigão, tipo, você vai ler, sei lá, algum sociólogo, algum cientista político, e ele é complexo, porque muitas vezes ele elaborou aquilo há 50 mil anos, porque na academia, principalmente nas ciências sociais, a gente lê a galera de 50 mil anos, alguns muito válidos, outros dava pra dar aquela atualizada. E às vezes você simplesmente não entende o que a pessoa tá falando, e aí tem vários comentadores que são acadêmicos, professores, que criaram obras explicando essas obras, e aí os professores dizem, não leiam comentadores. Eu tenho também um livro aqui sobre dicas de estudo subjetiva, e eu indico, leia comentadores, por mais que o professor diga que não deva ler. E eu descobri que os professores leem comentadores, que os professores têm segurança, que os professores fingem que esqueceram de algo, mas na verdade eles não sabem responder. Obviamente os professores arrogantes, porque eu conheço muitos professores que não têm problema nenhum também em mostrar que estão no mesmo processo de aprendizagem que todo mundo, porque aprender é eterno. Enquanto você viver, você vai continuar aprendendo. Só que a maior parte dos professores universitários, principalmente homens brancos, tem que fazer jus a esse lugar de poder que eles têm. Então, quando eu descobri que tava todo mundo fingindo e que tinha muita gente ali que não sabia nada, e que eu tinha um professor que sabia muito de uma coisa, e quando eu perguntei pra ele sobre uma outra super básica, ele não tinha ideia, só que ele se fez, e eu vi ele se fazendo, eu falei, tá todo mundo fingindo, inclusive pessoas brancas, inclusive homens cis. Só que a diferença é, eles não têm vergonha de fingir, eles não têm vergonha de correr atrás, eles não
têm vergonha de não deixar que esse medo de não saber algo os impeça de tentar conquistar algo. E essa, infelizmente, não é a nossa realidade. No primeiro questionamento, a gente já sai correndo porque a gente acha que a gente vai ser descoberto e vai ser exposto. E se um dia você for exposta, ou eu for exposta, ou qualquer um for exposto, todos serão sequencialmente expostos porque ninguém sabe tanto, ninguém é tanto o tempo inteiro. As pessoas vivem com síndromes de impostores, as pessoas são, né? Só que com a gente bate mais forte porque a gente tem a sociedade ao nosso redor mostrando que aquele lugar não é nosso. Então, muito cuidado com esses questionamentos. E às vezes o melhor é simplesmente não olhar muito pro lado e olhar pra você, focar em fazer. Porque é o que as pessoas brancas fazem. O segundo ponto, que é pra mim essa grande armadilha emocional, né, que o racismo faz com que a gente viva, seja em contextos de estudo, na faculdade, no ensino médio, tentando entrar no vestibular, ou seja, já no mercado de trabalho, é um estado de cansaço generalizado, que acaba vindo do clássico nós temos que ser 2 vezes melhores. Se você já acompanhou qualquer discussão, e se você é uma pessoa negra, você sabe que essa é uma realidade. É algo que a gente repete muito, de como pessoas negras são cobradas duplamente, como pessoas negras têm que mostrar o tempo inteiro o quanto são 2 vezes mais competentes, o quanto são 2 vezes mais responsáveis, o quanto são 2 vezes mais capazes do que qualquer uma outra pessoa branca, pra daí, provando que é 2 vezes mais, se colocar num nível de, tá bom, pode entrar, né? Porque você entra já com o pé atrás, você entra numa seleção de emprego, tendo o seu cabelo, a sua roupa, a sua cor questionada, tendo a sua capacidade reflexiva, a legitimidade do seu currículo questionada. Então, se provar 2 vezes mais, faz com que você simplesmente esteja no mesmo nível de todo mundo. E essa foi uma coisa que eu experimentei exaustivamente na universidade. Eu amava dreads, eu tirei meus dreads, deixei meu cabelo natural, né? Ainda com muito receio. Eu parei de usar saia indiana e as minhas roupas, eu comecei a usar camisa social porque a área que eu queria era muito específica e meio conservadora nas ciências sociais, que no começo era ciência política. E aí eu fiquei, meu Deus, as pessoas estão achando que eu sou, sei lá, que eu só tô aqui pra fumar maconha, o que não tem problema nenhum. Mas naquele contexto eu entendi que aquilo era uma inferiorização das minhas capacidades intelectuais, do meu desejo de estudar e ser. E foi foda, porque matéria atrás de matéria, principalmente no começo da faculdade, depois eu dei uma desleixada. Mas no começo da faculdade, quando eu só dependia da universidade, só via a universidade, porque o YouTube me fez desleixar um pouquinho na universidade, não que eu tenha me fugido muito, mas a gente, né, vamos deixar isso para outro vídeo. Nesse começo, eu era uma aluna nota 10, meu coeficiente de rendimento era foda, porque é isso, eu recebia bolsa da universidade para estudar e eu passava o dia inteiro estudando, e estudava de fato, sabe? E nesse contexto, eu me matei muito, sabe, para provar que eu era muito boa e que eu podia fazer muito. Só que aí, o estado de cansaço generalizado para mim acontece quando, tipo, você já conseguiu um emprego, você já tá lá, e as pessoas já até confiam em você, mesmo não tendo desconfiando, te limitando, te impossibilitando de estar em algum lugar. Pronto, você provou que você é igual a todo mundo que tá lá. E agora o que você faz? Você continua 2, 3 vezes mais. A gente tem costume de entrar numa lógica daí de produção que é altamente violenta, altamente exaustiva, e eu percebo que muitas pessoas negras, quando se perdem na correria da performance, porque o racismo faz com que a gente tenha que provar que é 2 vezes mais, não consegue voltar, não consegue apertar a pausa, não consegue parar o carro, continua correndo até bater, porque é um estado que a gente não consegue viver, trabalhar, experienciar outras áreas da nossa vida. É um estado de total e 100% dedicação, sabe? Muitas pessoas negras que eu conheci, que eram acadêmicas ou que se dedicavam muito, tipo, não tinham vida, porque a vida delas era aquilo. E aí eu encontrava amigos brancos meus que eram também muito bons, eles não tinham problema em tirar um final de semana pra curtir, sabe? Pra viajar. Enquanto a pessoa preta tava lá correndo pra provar 1000 vezes e no fim, eu não sei dizer também se não dá resultado, porque cada caso é um caso. Mas a gente perde muito, sabe? A gente perde muita saúde. E aí, no fim, a gente nada e morre na praia, porque a gente entra num ritmo frenético. E as pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneras e homens que estão no mesmo lugar que você, estão assim, ó, bem de boa, fazendo deles naquele momento em que já tá tudo estabilizado. E a gente não para. Então, não é dizendo que, infelizmente, a gente não tem que se provar ou não tem que correr. Infelizmente, a sociedade é racista pra caramba. E a gente, infelizmente, tem que seguir correndo pra ser aceito, né? Infelizmente tem que se provar ser 2 vezes melhor. Só que talvez isso não seja eterno e a gente não enxergue o momento e que dá pra descansar, sabe? Pra não ter estafa mental, pra não acabar com a saúde, pra não morrer, pra pensar em constituir família, pra pensar em se cuidar. Essa é a minha realidade, é a realidade de várias outras pessoas negras que eu convivi na universidade também. E até agora nesse meio de YouTube, sabe? É uma corrida contra o tempo, quando outras pessoas estão só vivendo, dando o seu melhor. E às vezes a gente pode dar o nosso melhor
e garantir também a nossa sobrevivência mental, emocional, que é fundamental pra gente continuar seguindo, né? E não desistir no meio do caminho porque adoeceu e morreu cedo. E pra mim, a terceira e mais surpreendente armadilha do racismo para nós jovens, quando tentamos entrar no mercado de trabalho, ou estamos no processo de pré-vestibular, ou dentro da universidade, ou em qualquer outro contexto de competitividade capitalista por uma posição para você garantir a sua subsistência, pra mim a mais surpreendente delas, e que me pegou muito de surpresa, eu demorei muito tempo pra identificar, é o sentimento de escassez. Você é uma pessoa negra e você não tem referências de outras pessoas negras que chegaram lá, mesmo que aquele lá seja na universidade, porque você tá próximo do discurso de sou o primeiro, sou o único, e geralmente você pode ser até o único em alguns lugares. Ou não, ou mesmo quando existem vários de vocês, né? Porque a gente tá falando de algo que é estrutural na nossa sociedade, racismo. E vai acontecer independentemente de classe. Acontece racismo, preto pobre sofre racismo e preto rico sofre racismo em níveis e em contextos diferentes, mas sofrem. Quando você não tem referências, quando você não tem quem te diga ou quem te fale, ou alguém que chegou e ficou, você tem um sentimento de escassez generalizada muito ligado a tudo que você conhece sobre o que é ser uma pessoa negra no Brasil, quais são os lugares que foram historicamente construídos para pessoas negras ocuparem. Então você sabe que você vem de uma família que a maior parte das mulheres foi ou é empregada doméstica. Você sabe que os seus familiares, homens, estão em subempregos ou desempregados se você é uma pessoa mais pobre. Ou você sabe que a sua mãe ou seu pai, que até é mais abastado, sofre milhares de violências e às vezes ou tem que passar por um processo de desracialização, porque é isso que acontece com grande parte de negros ricos, né? Eles esquecem que são negros, eles fingem que esquecem, mas a sociedade e quem tá em volta não esquece e não fala mais sobre isso. E aí, esse é o ponto, você chega lá e chegando lá você se vê sozinho, você se vê único e perdido, você se vê sem saber pra onde ir. E aí isso gera algo que a gente tá muito acostumado, que é o sentimento de que você pode perder tudo amanhã, de que aquilo vai desaparecer. E essa talvez, quando você chega em algum lugar, seja a maior e mais intensa sabotagem, autossabotagem. Porque isso te diferencia muito da lógica, por exemplo, de pessoas brancas que cresceram em espaços com referências. Pessoas brancas não têm medo de fazer. Pessoas brancas, não generalizando, né? Mas pessoas brancas com... E até pessoas brancas pobres, porque tiveram muitas referências de pessoas brancas pobres que enriqueceram ou que se colocaram em um espaço de segurança financeira. Essas pessoas têm referências, elas sabem que elas podem chegar lá, elas sabem que elas podem ser empresários, elas sabem que elas podem ser doutoras. Elas crescem com esse sonho sendo alimentado, elas crescem com a ideia de que elas podem porque elas conhecem outras pessoas brancas que também podem. Porque talvez os pais delas puderam, porque talvez os pais também são professores, ou porque os pais são empresários, ou porque o tio é empresário, ou a tia é empresária. Então, por mais difícil que a situação dessa pessoa seja, há sempre um estímulo e uma ideia que é plantada muito cedo de que com algum esforço ela é capaz. E aí não é nem só um discurso meritocrático, porque às vezes a gente nem acessa isso na nossa família, mas majoritariamente é um discurso meritocrático de tipo, corre que você vai conseguir, mas é muito sobre o que a gente observa. E essas pessoas crescem observando outras pessoas se dando bem, outras pessoas conseguindo e conquistando coisas, com muitas exceções, né? Não muitas, mas com algumas exceções de famílias brancas pobres que seguem na miséria e na pobreza. Obviamente isso existe, não tô apagando isso. Mas tô falando, né, num ponto de vista mais amplo. Quando eu vejo a galera do empreendedorismo, né? Tem uma conversa muito constante, que é de, nossa, minha empresa faliu 3 vezes e tô aqui na quarta, e na quarta deu certo. Nossa, eu já tive outros 5 empreendimentos que deram ruim. Nossa, já fiz tantas coisas várias vezes. Isso vem de um lugar de muito privilégio e segurança, né? Porque por mais que você tenha falido e que tenha dado tudo errado, ou por mais que você não tenha certeza se algo vai dar certo depois, ou por mais que você tenha aplicado o único dinheiro que você tinha ali, existe uma motivação inconsciente que você tem uma certeza talvez emocional e dentro do seu coração espiritual absoluta de que você vai um dia conseguir reconquistar. Porque a sociedade é de quem tenta, é de quem faz, é de quem corre, é de quem se esforça, né? Então esses ideais meritocráticos, eles estão, né, imbricados, eles estão na sua constituição, eles estão cravados na sua pele. Se você é uma pessoa branca que não tem medo de ir atrás, que não tem medo de pedir uma oportunidade de emprego,
emprego, que não tem medo de ousar, inovar. Inovação, gente. Inovação é uma palavra muito constante na sociedade de hoje e importante, porque a gente precisa inovar. Mas eu acho que inovação também precisa de tanto... Você precisa ter tanto privilégio, né? Eu vejo assim, algumas pessoas, às vezes, em contexto de trabalho, assisto alguns TEDs e as pessoas falam, nossa, né? É necessário inovar pra crescer, é necessário ser mais, dar mais, é necessário fazer mais. E até esse lugar de fazer mais, de dar mais, de inovar, de fazer algo que ninguém nunca fez e ser reconhecido por isso, crescer e ficar seguro financeiramente e garantir o sustento da sua família, vem de um lugar de segurança mesmo que emocional, sabe? É uma certeza, ou pelo menos uma ideia de que nem tudo tá perdido. E com pessoas negras a gente tem o contrário, a gente tem a pobreza, a falta de acesso, a falta de oportunidade como a certeza. E aí o que acontece é você entra numa lógica de aquilo que você tem é a única coisa que você vai conquistar e você não pode abrir mão daquela única oportunidade nunca, e aí você tem que dizer sim pra tudo e você tem que se matar, e aí isso leva a todos os outros dois problemas que eu citei, e aquela vai ser a sua única e exclusiva oportunidade de fazer algo. Quando começam a falar de cortes em algum trabalho, alguma empresa, eu já reparei, tipo, vamos cortar a bolsa na universidade, tipo, vamos fazer o quê? Eu vi amigos brancos, nossa, eu não vou ter a bolsa no próximo semestre, então eu tenho que arrumar outra bolsa. Nossa, eu não vou ter então tem que fazer isso. E eu vi amigos negros, tipo, fudeu, eu vou passar fome, eu vou ter que ligar pro meu pai, será que eu tranco o semestre? Será que eu volto pra casa? Aí agora, voltando a falar de coaching, porque o que aconteceu? Eu acabei consumindo muito conteúdo de coaching, de trabalho, pra entender como pessoas brancas dentro de um mercado de trabalho pensavam, sabe? Não numa lógica capitalista de exploração, porque eu quero aprender como explorar e como ser a capitalistona ou a exploradora, porque eu me vejo com todas essas violências e essas coisas que eu não sei, não consigo lidar, e outras pessoas não, por mais que essas pessoas estejam em posições tão desfavorecidas quanto a minha. Tá na nossa mente, sabe? Há medo, mas há sempre o vislumbre, você sempre enxerga ao longe a oportunidade. Essa pessoa, as pessoas, por mais difíceis que sejam as vidas delas, elas sabem que alguma coisa vai acontecer e que outras oportunidades vão aparecer e que se milhares de pessoas ao redor dela chegaram, ela também vai chegar. E pessoas negras não necessariamente. O que é dado e o que é constante é a ideia de que você nunca vai conseguir uma oportunidade e quando você conquista aquela oportunidade, você se agarra a ela como se sua vida dependesse disso e você não sabe lidar com os obstáculos, com os problemas, da mesma forma leve e obstinada que as mesmas pessoas brancas dos mesmos contextos que você vai estar vão lidar, né? Estão fazendo corte na firma? O mindset, que era essa palavra que eu ia falar, por isso que eu fiz essa curva sobre o coach, o mindset da galera branca é, generalizando, obviamente, talvez você seja uma pessoa branca e não tenha esse mindset, mas falando de forma ampla, o mindset vai ser procurar outro emprego, mandar currículo, correr atrás, fazer o que tem que fazer, melhorar. Enquanto a maior parte das pessoas negras vai estar num fudeu. Essa sou eu o tempo inteiro há 5 anos trabalhando. Tá dado que o meu serviço, que é muito único, né? Eu tô num mercado super aquecido no Brasil, que é esse de influência, publicidade. E aí, a loucura é, não entra dinheiro todo mês, né? Isso é a realidade de qualquer criador de conteúdo que trabalha com a internet. A gente recebe, às vezes, um mês entra muito, o outro não entra nada, 2, 3 meses não entra nada. E eu há 5 anos, não 5 anos trabalhando com isso, porque faz só 3, eu creio que eu vivo disso. Mas, vamos por há 3 anos, eu ainda não consigo tirar da minha mente o costume de ficar nervosa todas as vezes que eu fecho um mês e eu não trabalhei. E não faz sentido, porque eu sei que esta é a lógica do meu trabalho. Eu sei que às vezes acontece isso, né? Ainda mais porque eu não sou tão grande assim. E eu sei que muitas pessoas vivem dessa forma, e é isso. Existem meses em que a gente tem mais demanda, e geralmente tem uma época do mês em que as agências estão refazendo verba de publicidade, então a gente sabe que não entra muito mesmo. Tipo, tem explicações sobre essas ondas, né, de jobs que aparecem, que não tem nem a ver com o meu conteúdo, com quem eu sou, mas que é tipo geral. Mesmo assim, eu sigo achando todas as vezes que tudo vai dar errado. Numa das minhas várias crises existenciais, a última e mais intensa delas, eu queria desistir de tudo, né? Eu não sei se eu falei em algum vídeo, provavelmente sim, que eu tava no final do documentário Negritudes dos Brasileiras, no final de 2018. E eu chorei, eu falei, acabou, agora eu vou embora pra sempre da internet. E aí eu falei, vou pegar minha carteira de trabalho. Ainda tava, né, mais ou menos, né? Tava naquele processo de cancelamento da carteira que a gente vive hoje. Aí eu olhei minha carteira e falei, nossa, eu vou voltar a trabalhar, eu não tenho experiência, não tenho nada assinado na minha carteira, eu vou ter que começar do zero. Eu não vou dar conta de fazer isso, eu não vou dar conta de começar, sabe? Eu vou começar do quê? Eu vou fazer o quê? Onde eu vou trabalhar? Eu vou ser professora, mas eu nem me formei ainda. E aí, de repente, meses depois, tá? Eu continuei com esse pensamento por pelo menos uns 2 meses, pensando que emprego eu arrumaria no mercado formal. E aí, mês depois,
eu tava refletindo, falei, mano, não faz sentido, não tem como eu voltar pra trás, porque o que eu conquistei de expertise sobre, sei lá, marketing, produção de conteúdo, criatividade, nos últimos 5 anos, não necessariamente vão fazer com que eu esteja absolutamente zerada e eu vá voltar pra um lugar de fome e falta de possibilidades de viver. Mas eu passei meses acreditando e ignorando tudo que eu era e podia e tinha conquistado. E eu vejo muitas pessoas que às vezes têm muito pouca experiência, têm uma certeza gigantesca de que vão conseguir, e a maior parte de nós, principalmente jovens negros que estão começando, a gente se dá muito pouca importância para tudo que você sabe fazer, para tudo que você viveu, para tudo que você aprendeu, nos contextos mil em que você pode ter aprendido. A gente nunca tem como voltar para trás e a gente segue com medo da fome gigantesco. Só que tipo, se você já tá na universidade, você já está num lugar superior a mais da metade da população brasileira. Se você é um jovem negro e você já está trabalhando, já tem a sua carteira assinada, já tá com o seu plano de carreira, você também tá acima de grande parte de outras pessoas negras da sociedade brasileira. Essas experiências, esses saberes que você tá acumulando e que eu acumulei ao longo desses anos, não tem como serem ignorados, sabe? Obviamente eles podem ser desvalorizados e inferiorizados o tempo inteiro, afinal a sociedade continua sendo racista, mas o medo da fome e da necessidade radical, ele é muito perigoso e ele limita muito a gente, ele faz com que a gente tema muito cada micro passo que a gente dá pra frente. E às vezes esse medo, ele nem tá tão próximo assim mais, sabe? A gente às vezes já superou há muito tempo uma realidade que a gente viveu e que a maior parte da nossa família viveu, e a gente segue acreditando que a gente pode voltar para aquele lugar a qualquer momento, porque você não sabe quem chegou lá e ficou. A implementação de cotas aconteceu faz 10 anos. A gente está gerando agora uma leva de pessoas pretas acadêmicas, de pessoas negras acadêmicas. Como que essas pessoas vão se virar? Como que essas pessoas vão se estabelecer em algum serviço, em algum, sei lá, em pesquisa? Como que elas vão se sustentar? Como elas vão permanecer? Tipo, ninguém sabe. E é esse ninguém sabe, porque o que a gente tá vivendo é muito novo, que faz com que a gente o tempo inteiro olhe pra trás e tenha medo daqueles lugares que a gente ocupava antes. E a minha dica é: pense como um branco. Não pense como um branco, porque a maior parte também é motivado e guiado por uma lógica altamente competitiva e violenta, que eu tenho certeza que a gente não precisa reproduzir pra conquistar lugares de referência, pra conquistar lugares de estabilidade, que mudem a nossa vida de outras pessoas, sabe? Pense como uma pessoa branca no sentido de, tipo, como essa pessoa lida com esse desafio sem cair nas mesmas armadilhas que eu caio porque o racismo é foda. Talvez pense nesse sentido. Se eu não fosse uma pessoa negra, como eu enxergaria essa situação? Né? Entendendo que você é uma pessoa negra, então talvez a coisa se complique. A gente vai chegar lá, a gente, né? Tudo tá mudando, a gente vive numa sociedade capitalista ainda. Eu quero que vocês ocupem espaços no sentido, né? Trabalhem, estudem, estejam presentes, produzam conhecimento. Mas quando a gente chegar lá, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Porque é muito fácil a gente surtar com todas essas coisas que acontecem ao nosso redor e reproduzir o que a gente tá olhando do lado, que também não é interessante. A gente não precisa pisar na cabeça de ninguém pra conquistar nada. Retirar de um pra dar pro outro, talvez de uma forma estrutural, sim, porque se demite, você contrata pessoas, mas a gente consegue ter moral, a gente consegue ter respeito, a gente consegue pensar nos nossos, a gente consegue trazer pessoas pra perto, a gente consegue ser estratégico, a gente consegue não entrar numa lógica predatória de, sei lá, trabalho, estudos, a gente consegue passar conhecimento pra frente, a gente consegue chamar pessoas pra aproveitarem algumas oportunidades que a gente tem acesso. Tem muita gente fazendo isso, e isso é incrível e poderoso demais. Então, olho vivo e faro fino se você está chegando lá ou quer chegar lá, para que não nos tornemos um deles, porque reverter a pirâmide nunca é a resposta, né? Acabou com a pirâmide, esse é o nosso objetivo, não tem mais pirâmide. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido interessante, que ele sirva pra você, jovem adulto ou adolescente, ou adulto, né? Porque esse vídeo serve pra todo mundo. Estamos juntos. Diga aqui nos comentários, por favor, se você se identifica com alguma dessas coisas que eu falei, porque isso aqui, ó, é no mano a mano, é experiências que a gente ouve, que a gente vê, mas eu ainda tô muito geolocalizada, tô muito específica aqui no meu quadrado. Então eu gostaria de saber da sua experiência de verdade. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Manda esse vídeo pra alguém também que tá entrando nessa lógica de vestibular, de mercado de trabalho, de estudos, enfim. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!